E aí, pessoal? Prontos para mergulhar fundo no mundo de Pedro Páramo? Opa, um clássico, hein? É isso aí. A gente vai se basear num vídeo ensaio bem legal para explorar essa obra-prima do Rufo. Ah, legal. Pedro Páramo é denso, né? Cheio de camadas. Total. E é considerado um precursor do realismo mágico, né? Mas foi escrito antes do movimento atingir seu auge, então a gente vai desvendar essas nuances. Boa. O vídeo ensaio explora isso, né? Como Pedro Páramo dialoga com o realismo mágico, mas também tem raízes no regionalismo e na novela de La Sierra. Isso mesmo. Esses movimentos focavam na vida rural, nas questões sociais. É tipo, Pedro Páramo é uma ponte entre esses estilos. Uma ponte que nos leva para um México pós-revolução, né? Período de muitas mudanças. É verdade. E essa ponte também leva a gente para uma história de fantasmas. Mas não são fantasminhas fofinhos, né? Nada disso. O ensaio deixa claro, os fantasmas de Rufo representam um passado que assombra, que se recusa a morrer. É como se o passado estivesse vivo, né? Presente no presente. Exatamente. E essa presença fantasmagórica é bem diferente das histórias de fantasmas tradicionais. Tipo, imagine só. E se os fantasmas fossem a materialização da desilusão, da culpa, do É trauma? de arrepiar, né? Pedro Páramo coloca a gente frente a frente com essa realidade sombria. E por falar em sombrio, vamos falar do próprio Pedro Páramo. E chefão. Mano, Que faz chefe. chefão. No vídeo ensaio, ele é descrito como um fazendeiro poderoso, implacável. Quase um cacique, né? Comanda tudo e todos. Mas ao mesmo tempo ele tá decadente e se esfacelando. E a gente vê essa dualidade nele. E até o nome dele é cheio de simbolismo, né? Pedro, pedra, Páramo, um terreno árido, desolado. Cara, Rufo não deixou nada ao acaso. Ele já entrega a natureza do personagem no nome. É como se o nome já anunciasse a tragédia, né? Total. E essa ligação entre o homem e o lugar. Pedro Cara meio Komala, né? Exatamente. A decadência do Pedro reflete a decadência da cidade. E Komala. Bom, não é um lugar muito acolhedor, né? De jeito nenhum. O Ah. vídeo ensaio descreve a cidade como sufocante, confusa. Quase infernal, né? Isso. E essa atmosfera densa tem a ver com a culpa que permeia a história. A culpa dos personagens, os segredos, os erros do passado. Tudo contribui para essa sensação de aprisionamento. Está preso entre a vida e a morte. É como se Komala fosse um purgatório. Imagine só, lá, andando por Câmara. O calor, a poeira, os sussurros. Cara, que agonia! Mas ao mesmo tempo é fascinante. E a forma como o Rufo usa o tempo. A cronologia é toda fragmentada, né? Não linear, como se a gente estivesse juntando peças de um quebra-cabeça. Ou mergulhando em memórias, né? Fragmentos do passado. E essa fragmentação temporal não é só um recurso estético, né? Ah, que não. Reflete a forma como a gente lida com o passado, com as lembranças. As memórias nunca são lineares, né? Vem flashes, em pedaços. E Rufo captura essa essência de forma brilhante. O vídeo ensaio compara Pedro Páramo a O Some e a Fúria, do Faulkner. Outra obra-prima que brinca com o tempo. E ambas exploram a memória, a consciência, né? Mas Pedro Páramo vai além, usando um coro de vozes para contar a história. É, polifonia marcante na obra, né? Vários narradores, sussurros, ecos. Se cada voz contribui para a construção da narrativa. É como se cada voz fosse um fragmento da verdade, sabe? E a gente, como leitores, precisa juntar esses fragmentos para entender o todo. É um convite à participação, à interpretação. E aí vem a pergunta. Se você pudesse vagar por Komala, E ouvir todas essas vozes? qual delas te atrairia mais? Boa pergunta. Cada voz oferece uma perspectiva única sobre a história. E sobre a natureza da vida e da morte nesse mundo tão peculiar. E por falar em vida e morte, a gente precisa falar do narrador, o Romo Preciado. Mas cuidado, hein? Alerta de spoiler. O vídeo ensaio revela que o Romo Preciado é o cara que narra a história. Ele tá morto o tempo todo. É a bomba que explode bem no meio do ensaio. E aí, como essa revelação muda a nossa percepção da história? É de virar a cabeça, né? Quem são esses fantasmas afinal? O que é real? Rufo subverte a ideia tradicional de história de fantasmas. Ele não quer só assustar, ele quer fazer a gente questionar a realidade, a memória. E essa é só a ponta do iceberg, gente. Tem muito mais para explorar. Na próxima parte, a gente mergulha ainda mais fundo nesse cenote literário. Então preparem o fôlego. Voltamos, e aí prontos para mais Pedro Páramo. Com certeza. Ainda tô tentando processar tudo da primeira parte. É muita informação, né? Não, Mas é fascinante. total. A gente tá falando do Pedro Páramo, né? O cara que dá nome à obra. O poderoso chefão. E o ensaio explora bem essa questão do homem e do mito.
Como a ascensão e queda dele refletem o declínio da classe dominante. Tipo a história de um homem que representa toda uma era. Uma era que tá ruindo, né? Mas o que me impressionou é que o passado não desaparece, Exato. Os fantasmas, as memórias, eles continuam presentes. assombrando tudo e todos. E Rulfo faz isso de um jeito. Genial! Ele não tá só contando a história de um homem ou de uma cidade. Ele tá capturando a essência de um momento histórico, As sombras da Revolução Mexicana, né? que prometeu mudança, mas deixa um rastro de desilusão. É como se Pedro Páramo fosse um microcosmo da história do México. Com todas as suas promessas e tragédias. Mas voltando aos fantasmas, Os famosos. o ensaio fala que nem todos os fantasmas são iguais. Uns são mais prominentes, né? Como se carregassem histórias mais intensas. Tipo Susana San Juan, né? Ah, Susana. O amor obsessivo do Pedro Páramo. Ela assombra mesmo em vida. É a loucura dela, o desejo por uma inocência perdida. Cria um contraste forte com a brutalidade do Páramo. E essa ligação entre eles persiste mesmo depois da morte. É como se estivessem presos em uma dança macabra. Uma tragédia sem fim. E tem o Abundio Martínez também. O filho ilegítimo do Páramo. Ele já chegando, né? Logo no começo, a gente já sente a aura de mistério e decadência. Lembra da cena. Ele encontrou um preciado. E já avisa, Comala é uma cidade de mortos. Que impacto. Logo de cara, Rufo subverte as expectativas. E nos joga nesse labirinto onírico e desorientador. E a gente, como Juan apreciado, fica perdido, né? Sem saber o que é real. Guiado só pelos sussurros, pelos ecos do passado. E por falar em sussurros, o ensaio fala bastante da polifonia da obra. Aquele coro de vozes que a gente já comentou, né? E Rulfo entrelaça essas vozes de um jeito. Magistral. Criando uma narrativa fragmentada, mas coesa. É como um quebra-cabeça, né? Cada peça, cada voz revela um pedacinho da verdade. E a gente tem que montar esse quebra-cabeça para ter a visão completa. Da história, da tragédia de Comala e seus habitantes. É um convite à participação, à interpretação. E a beleza tá justamente nisso, né? Em juntar as peças. Em construir o sentido a partir dos fragmentos. Mas Pedro Páramo não é só fragmentação e escuridão. É verdade. Em meio ao caos tem momento de beleza e poesia. Rulfo encontra a poesia na decadência, na tragédia. Da própria morte. E a linguagem dele, né? Simples, mas poderosa. Ele usa palavras do dia a dia para criar essa atmosfera fantasmagórica. É como se a própria paisagem estivesse falando com a gente. Através da poeira, do calor, dos sussurros. A linguagem dos mortos. E falando em mortos, vamos falar do final. Opa! Mas sem spoilers, hein? Sem spoilers. Mas o ensaio discute como o romance termina. Com uma nota de... Não diria esperança, mas talvez. Compreensão. Aceitação. É algo assim. Um reconhecimento da natureza cíclica da vida e da morte. É um final que te deixa pensando, né? Refletindo sobre tudo o que aconteceu. E sobre a persistência do passado. E não é essa a função da grande literatura. Nos fazer questionar, nos tirar da zona de conforto. Pedro Páramo cumpre essa função com maestria. É uma obra que fica na mente, né? Que nos assombra, mas também nos ilumina. Nos faz ver o mundo de outra forma. E entender um pouco mais sobre nós mesmos. E sobre a nossa própria história. Mas ainda tem mais, né? Sim, ainda temos a última parte da nossa imersão em Pedro Páramo. Para amarrar todas as pontas soltas e chegar a uma conclusão. Então, preparem-se para a última etapa da nossa jornada. De volta para Comala, prontos para finalizar nossa expedição. Tô pronta. Mas confesso que ainda tô meio perdida nesse labirinto. Pedro Páramo te prende, né? Te faz questionar tudo. Toró. E a gente estava falando da natureza cíclica da vida e da morte na obra. O ensaio explora bem isso, né? Não são só os fantasmas que persistem. Mas os padrões que se repetem. Os erros, as tragédias. Como se Comala tivesse presa num ciclo infinito de sofrimento. E essa ideia de ciclo se reflete da estrutura da obra também. Verdade. A fragmentação do tempo, as imagens que se repetem. Tudo contribui para essa sensação de estarmos presos num loop. Num pesadelo sem fim. E o ensaio compara a estrutura da obra a uma sinfonia. Que analogia incrível, né? Com diferentes movimentos, temas se entrelaçando. E culminando num crescendo de desespero. É como se Luft estivesse regendo essa orquestra. Uma orquestra de vozes, de emoções. Transmitindo desilusão, a violência, a busca por redenção. Tudo isso numa melodia melancólica, poderosa. Nossa, quanta coisa para assimilar. Mas o ensaio argumenta que essa complexidade. Reflete as complexidades da história e da identidade mexicana. Rulfo vai além da narrativa, né? Usa ficção para explorar questões reais profundas. E aí, chegamos à pergunta final. Coma é só uma cidade fictícia? Ou uma metáfora para algo maior. Um estado de ser. Tipo a condição humana, aprisionada pelo passado.
assombrada pela culpa, incapaz de romper o ciclo de violência. Faz sentido, como pode ser qualquer lugar, qualquer época. É, que nunca se sentiu preso às sombras do passado. Mas, em meio a essa escuridão toda, Rufo também nos mostra Lampejos de beleza, né? de compaixão, de resiliência. O espírito humano que persiste, mesmo diante da tragédia. Esses momentos são como estrelas brilhando na noite. Lembrando que a esperança, a busca por redenção ainda existem. Nossa, essa imersão em Pedro Páramo foi intensa. E uma viagem, tanto, né? Exploramos as profundezas da obra, os fantasmas do passado. E saímos daqui, espero, com uma nova perspectiva. Sobre a obra, sobre a história, sobre nós mesmos. Pedro Páramo é uma leitura que fica, né? Que nos faz pensar, questionar. E quem sabe até mudar um pouco. Então, fica a dica para quem ainda não leu. Se aventurem pelo mundo de Pedro Páramo. Vale a pena. E com essa última reflexão, a gente encerra nossa imersão. Espero que tenham gostado da viagem. Até a próxima, pessoal.